Olá, meu nome é Michel, eu faço parte da equipe de suporte técnico da Crompac e hoje nós iremos falar um pouco referente ao Smart DB, o audiodosímetro de ruído da Crompac. O Smart DB é um equipamento de ruído classe 1 com análise de banda de oitavas, o que proporciona para vocês uma medição com maior eficácia e maior precisão nos resultados. O equipamento de ruído da Crompac hoje está apto para atender às duas legislações que nós temos vigentes, NH01 e NR15 de forma simultânea. Ao ligarmos o nosso equipamento, ele vem aqui para o menu principal, onde nós temos os itens dosimetria, configuração, consulta, comunicação USB e também a tela sobre de dados e informações sobre o nosso equipamento. Para navegarmos aqui pelo menu do equipamento, nós vamos utilizar das setas direcionais, para cima e para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então aqui eu vou pressionar a setinha para cima até o item sobre. Nesta parte sobre, eu tenho todas as informações sobre este aparelho, ou seja, número de série, versão, data de calibração em fábrica, o wireless seria se o equipamento possui ou não o sistema wireless habilitado, tá? Então são todos esses dados do equipamento de vocês. Outras informações importantes de serem mencionadas que não são identificadas nesta tela sobre seriam a memória e também a autonomia do equipamento. Hoje esse aparelho ele tem uma memória capaz de armazenar até 60 medições de até 14 horas cada e uma autonomia média superior a 20 horas de utilização, sendo que são necessárias aproximadamente 4 horas de carregamento para que você tenha essa carga completa do seu aparelho. Pressionando o botão OK, ele volta aqui para a tela principal e o próximo item que nós temos é o de comunicação USB. Aqui no item comunicação USB, ao pressionarmos o OK, ele vai aparecer a seguinte mensagem: conecte o cabo USB para utilizar o software, pressione OK para sair. Então é muito importante se atentarmos a este detalhe. Para realizarmos o download das medições, primeiramente a gente vai ligar o equipamento, colocar ele na tela de comunicação USB e após o equipamento estar nesta tela, nós conectamos ele ao computador. Conectou ao computador, ele vai permitir que a gente realize o download da medição. Se a gente pressionar o OK, ele volta para a tela principal e consequentemente não realizará o download desta medição. Na tela de consulta, nós temos acesso a todas as medições que foram realizadas e que estão salvas na memória do nosso equipamento. Então lembrando, ele armazena 60 avaliações e aqui a gente visualiza uma a uma essas medições. A gente consegue visualizar aqui a data e o horário ao qual ela foi realizada e os resultados, tanto de dosímetro 1 quanto de dosímetro 2. Pressionando a setinha para baixo, nós temos acesso ao gráfico de frequências, onde a gente consegue visualizar o ruído gerado em cada uma das frequências ao qual o equipamento analisa. Pressionando a setinha para cima, nós voltamos para a medição e pressionando as setinhas laterais, nós acessamos aos demais itens, as demais medições salvas na memória. Caso você queira deletar uma medição por vez, você vai selecionar a medição que você deseja excluir aqui nessa tela e vai pressionar o botão laranja ou o botão Play, Pause, Stop, por 3 segundos. Então, pressionou aqui, ele vai abrir ali 3, 2, 1 e excluiu aqui a nossa medição. Pressionou o OK, ele volta para a tela principal. Próximo item que nós temos é o item de configuração. Aqui no item de configuração, nós temos todos os itens configuráveis do nosso equipamento. O primeiro deles é o item perfil. Então, como mencionado anteriormente, o equipamento sai de fábrica padronizado para iniciar as medições nos perfis 1 e 2, aonde o perfil número 1 é relativo a NH01 e o perfil de configuração número 2 é relativo a NR15. Todos os perfis são editáveis, porém nós aconselhamos
a manter na configuração 1 e 2 o padrão de NHO01 e NR15 para as medições, mas claro, isso vai sempre ficar ao critério de vocês. E caso necessário, você pode vir aqui e ajustar essas configurações, podendo alterar o nível de critério, a taxa de dobra, o nível linear de integração, a ponderação temporal e a curva de frequência. No nível de critério, você pode colocar entre 80 e 90 decibéis, taxa de dobra de 3 a 6, nível linear de integração de 65 a 90, ponderação temporal Slow, Fast, Impulse e as curvas de frequência A, C ou Z. Para alterar qualquer informação, você vai utilizar das setas direcionais para direita ou esquerda, para cima e para baixo, pressionou OK, ele salva. Após, para sairmos aqui dessa tela, nós vamos lá no item voltar, pressiono o OK, ele volta para a tela de configuração e o próximo item que nós temos é o item data e hora. Aqui no item data e hora, nós temos a possibilidade de ajustarmos a data e a hora do nosso equipamento. Hoje ele sai de fábrica configurado com o horário de Brasília, podendo você fazer o ajuste aqui no seu equipamento. Tá? Mesma coisa, para alterações, botões direcionais para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita. Pressionou OK, ele salva e volta para a tela anterior. No item rede, nós temos acesso ao número da rede de comunicação do equipamento, caso ele possua o sistema wireless. Essa informação não é necessário realizar nenhum tipo de alteração ou configuração. Abaixo do item rede, nós temos o item idioma. Aqui no item idioma, nós temos a possibilidade de alterarmos a linguagem do nosso equipamento. Então hoje o equipamento ele possui aí 3 opções de linguagem: português, inglês ou espanhol. E a gente pode configurar aqui. Aqui no item rede, tá? Só será necessário a gente alterar alguma informação caso você deseje configurar este dosímetro para conversar somente com uma central commander em específico. E aí é necessário você alterar o número da rede do dosímetro e também da central commander. No item registro de dados, tá? Você vai ter a possibilidade de alterar o intervalo do seu histograma. Esse histograma ele pode ser gerado desde 1 em 1 segundo a até 10 em 10 minutos. O equipamento sai de fábrica padronizado para um histograma minuto a minuto, tá? E aí esse intervalo fica ao critério do usuário do equipamento. É sempre importante a gente mencionar que esse intervalo ele deve ser condizente com o tempo de avaliação que você for realizar. Ou seja, se você for realizar uma medição muito longa, esse intervalo ele também não pode ser muito curto, porque senão você vai acabar sobrecarregando o seu relatório. Geralmente para medições de jornada completa ou de duração superior a 4 horas, a gente aconselha um intervalo minuto a minuto. Medições com tempo inferiores, aí vocês podem ajustar de acordo com o que vocês acharem melhor, de 30 em 30 segundos, 10 em 10, enfim. O equipamento possibilita você colocar um intervalo de 1 segundo a 10 minutos. Setinha para cima e para baixo você altera e o OK você salva esse ajuste. Abaixo do item registro de dados nós temos o formatar, onde nós teremos a possibilidade de realizarmos a formatação do nosso equipamento. Para formatarmos a memória do nosso dosímetro, nós vamos pressionar o botão OK aqui em formatar e ele vai aparecer a seguinte mensagem: mantenha play pressionado para formatar o OK para voltar. Ao pressionarmos o play por 3 segundos, o equipamento realizará a formatação da memória. Soltando antes dos 3 segundos, ele não finaliza o processo de formatação. Abaixo do item formatar nós temos o item display, onde nós podemos ajustar o tempo que a tela do nosso equipamento vai ficar ligada até que ele entre em modo standby quando ele estiver em medição. Esse tempo pode ser de 10 a 60 segundos. E ele é muito importante
quando vamos entrar na próxima função, que é a função de bloqueio, tá? O bloqueio de tela, ele está diretamente ligado aqui com a configuração da senha, tá? Hoje, o aparelho da Chrompak possui 3 níveis de bloqueio de tela, o 0, o 1 e o 2, sendo que no bloqueio 0, o equipamento ele vai ficar de livre acesso para qualquer um, ou seja, a pessoa vai conseguir visualizar os dados, pausar ou finalizar a medição sem a necessidade de uma senha. E é o padrão para iniciar as medições. Já no bloqueio nível 1, ele limita o usuário apenas à visualização da tela. Já no bloqueio nível 2, o usuário do aparelho não terá acesso nem mesmo à visualização dos dados em tela. Ele simplesmente vai desligar a tela do equipamento e ao pressionar qualquer tecla, ele pedirá uma senha para acessar a medição. Hoje, para que você consiga configurar esta senha, você precisa vir aqui no menu de configuração, no item senha, e aqui você vai ter a opção de alterar ou inserir uma nova senha. A senha atual do seu equipamento ela é a 1111 e aqui a gente vai informar esta senha, pressionando as setinhas direcionais para cima, coloquei o numeral 1, para o lado para cima novamente, para o lado aqui para cima, para o lado para cima, coloquei o 1111, pressiono OK, ele vai pedir para informarmos a nova senha. Eu não quero alterar a senha do meu equipamento, então eu pressiono OK de novo, ele manteve a senha 1111. Por fim, aqui no item MIC, nós temos a opção de ligar ou desligar a correção do nosso microfone. É importante a gente sempre manter esta correção ligada, tá? Essa função é mais para uso laboratorial. Bom, vou lá agora no item voltar e vou voltar para a tela principal do meu equipamento. E aí a gente vai iniciar a nossa medição, tá? Ao clicarmos aqui em dosimetria, de forma automática o equipamento vai trazer aqui em tela o dosímetro 1 e o dosímetro 2. No dosímetro 1 eu tenho a configuração 1, no dosímetro 2 a configuração 2, ou seja, aqui na configuração 1 NHO01, na configuração 2 NR15. Caso eu queira utilizar outro perfil diferente a esses dois, eu seleciono aqui qual dosímetro que eu quero alterar, se é o 1, se é o 2, utilizando as setinhas direcionais para a esquerda e para a direita, vídeo que vai ficar piscando aqui em cima o selecionado, e setinha para cima e para baixo eu altero esta configuração. Alterou a configuração, a gente pode pressionar o OK para ele passar para a próxima tela. Caso eu não queira alterar a configuração também, é só pressionar o OK que ele já pula diretamente para a próxima parte. Nesta próxima tela nós temos as informações configuráveis do nosso equipamento. O primeiro item que nós temos seria a jornada, onde nós podemos alterar a jornada de trabalho do colaborador. Esta jornada também pode ser alterável via software. Ao lado da jornada, nós podemos passar aqui tanto com as setinhas direcionais para a esquerda ou para a direita, ou pular para o próximo item com o botão laranja. Nós temos o item Stop. O item Stop seria uma função para que o equipamento finalize a medição de forma automática ao término da jornada definida. Então aqui eu defini uma jornada de 8 horas e ao término dessas 8 horas eu quero que a minha medição ela se encerre automaticamente. Então aqui eu coloco o Stop como sim. Bateu o tempo definido na jornada, a medição ela vai se encerrar de forma automática. Caso eu realize uma pausa durante essa avaliação, o meu stop ele deixa de ter validade e aí será necessário a gente realizar a finalização da medição de forma manual. Ao lado do item stop, nós temos o item bloqueio. Aqui no item bloqueio é onde a gente vai definir o nível de bloqueio de tela para a medição que estamos realizando. Então este bloqueio pode ser de nível 0, 1 ou 2. Lembrando, 0 sem bloqueio, 1 bloqueia teclado, 2 bloqueia teclado e tela. Os próximos itens
Nome, matrícula, departamento e grupo homogêneo são itens que podem ser configuráveis através do software. Claro, se vocês quiserem, vocês podem alterá-los aqui no equipamento, pressionando as setinhas direcionais para cima e para baixo, selecionando aqui letra por letra que você deseja colocar as informações. Tá pressionando o botão laranja, ele pula para o próximo item. Então, nome, matrícula, departamento, GHE e atraso. Aqui em atraso, a gente vai definir um tempo de delay para início da nossa medição. Esse atraso ele pode ser de 5 a 30 minutos. E aqui a gente define esse atraso, ou seja, a hora que dermos o play na nossa medição, ele vai abrir uma contagem regressiva de 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos para que a medição seja iniciada. Pressionando o botão OK, a gente passa para a próxima tela, que seria a tela de ajuste. Então aqui a gente vai realizar a verificação inicial, o ajuste inicial da nossa medição. Para isso, nós vamos utilizar aqui o calibrador de nível sonoro da Cronpac, que é um calibrador também classe 1, que vai me emitir um ruído na amplitude de 94 decibéis, a frequência de 1000 Hz. Então eu vou pressionar aqui o botão On/Off para ligar o meu calibrador. Liguei aqui o calibrador, a gente vai acoplar ele ao dosímetro. Conectado o calibrador ao dosímetro, a gente vai aguardar o período de estabilizar aqui, certo? Dele travar em um valor próximo aos 94. Visto que ele travou aqui em um valor próximo a 94, a gente tem três opções aqui. Ajustar em 94, em 114 ou avançar sem ajuste. Nesse caso, o meu calibrador é de 94 decibéis, então eu vou pressionar a setinha para baixo, ajustar 94, OK, e ele vai fazer a verificação de forma automática, o ajuste de forma automática. Feito o ajuste, ele aparece a mensagem sucesso, eu posso desconectar o calibrador e não vai aparecer mais aqui para a gente a opção de avançar sem ajuste, somente a opção avançar. Eu pressiono o OK e o meu equipamento ele já vai estar na tela da medição. Estando aqui na tela da medição, tá, ele vai aparecer a mensagem dosimetria não iniciada. Para iniciarmos a nossa dosimetria, a gente vai pressionar o botão laranja até ficar escrito aqui na tela a mensagem play. Então, ó, pressionei uma vez, apareceu stop, pressionei de novo, apareceu play. Ficou o play aqui na tela, a gente vai pressionar o OK por 3 segundos para confirmar esta ação, tá? Então, ao realizarmos este comando, ele vai aparecer aqui, dosimetria em andamento. É sempre muito importante a gente se atentar a esse detalhe, tá, pessoal? Porque às vezes não segurou os 3 segundos completos, ele não inicia, ele não finaliza, ele não pausa a medição. Então é sempre importante visualizar qual que é o status aqui em tela. Bom, então todo comando e ação que a gente for realizar aqui no equipamento, a gente vai pressionar o botão laranja até a ação desejada, play, pausa ou stop. Selecionou a ação desejada, OK, 3 segundos para confirmar. Tá, então aqui eu coloquei em pausa a minha medição, para reiniciar novamente, botão laranja até o play, OK, 3 segundos, em andamento novamente. Para finalizarmos esta dosimetria, pressionamos o botão laranja até o stop, OK, 3 segundos novamente, dosimetria finalizada, pressione OK. Vou pressionar o OK aqui nesta tela e o equipamento passa para a tela de verificação final ou de ajuste final. Novamente com o calibrador ligado, vou conectá-lo aqui ao meu dosímetro, esperar o período de estabilização aqui do equipamento, então ele vai travar em um valor próximo aos 94. Vou colocar aqui sim e aguardo o ajuste, tá? No caso aqui o meu, ele desligou o calibrador enquanto estava realizando, então afinal ficou um valor bem abaixo. Se eu pressionar o OK, ele vai pedir para fazer novamente esse ajuste. Então eu coloco aqui sim
Tá? Liguei aqui o calibrador novamente, aguardou estabilizar, coloco aqui sim o ajuste final. E aí ele vai fazer. Se o desvio ele for maior do que 1 dB, o equipamento ele sempre vai pedir para você refazer, tá? Porque a norma ela fala que o desvio máximo pode ser de até 1 dB para mais ou para menos. Então aqui ele bateu 0.1, pressionou OK, ele voltou lá para a tela principal do equipamento e lá na telinha de consulta a gente já vai ter acesso à medição que a gente acabou de realizar. Bom pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo e precisando, tendo alguma dúvida referente aos equipamentos da Compaq, podem ligar diretamente para o nosso telefone ou entrar em contato através do nosso WhatsApp. O número é 3384-9320, DDD 11. Precisando, pessoal, a gente sempre está à disposição de vocês. Novamente, muito obrigado pela atenção de todos e tenham todos um ótimo dia.